Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Flexbox. Um inscrito deixou a sugestão aqui embaixo para falar sobre esse assunto. Se você gosta de CSS, de front-end, você já ouviu falar muito disso. Mas se você não gosta, provavelmente não, e é muito útil que você saiba esses conceitos que eu vou explicar. Eu vou passar por algumas classes bem simples e dar um exemplo prático num vídeo bem curto, para deixar você alinhado literalmente com essa questão. Eu explico para você depois da vinheta. Vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos começar aqui o nosso entendimento sobre o assunto, né? Primeiro, o que é Flexbox? Flexbox é um dos modelos de layout, tá, do CSS. A OutSystems ela traz aqui já uma bibliotecazinha, né, pequena, porém com praticamente tudo que a gente precisa de usar ao utilizar o Flexbox, tá? Depois eu vou deixar esse link aqui na descrição, aqui tem bastante coisa interessante, tá? Mas vamos aqui pro nosso Service Studio e vamos entender um pouco na prática aqui essas propriedades aqui, tá? Primeira coisa, eu tenho aqui dois exemplos, tá? Esse primeiro exemplo aqui, eu tenho um container com 3 imagens dentro. E esse aqui depois eu vou falar um pouco sobre alinhamento de divs usando o Flexbox, tá? Mas a começar aqui por esse primeiro exemplo. Vamos colocar aqui, vou até voltar aqui no nosso exemplo e vou copiando mesmo, ó. Display Flex. E eu vou colocar aqui no meu elemento principal, tá? Tudo nesse caso aqui vai ser aplicado no meu elemento principal. Colocando o Display Flex aqui, ainda não aconteceu nada, tá? Porém, a partir de agora, eu digo que essa div ou esse container aqui no caso do OutSystems, ele é ele é flexível. Então, agora eu posso definir a direção dos elementos que estão dentro dele, em forma de coluna, de linha, o espaçamento entre eles, beleza? Por exemplo, vamos voltar aqui naquele nosso exemplo, e aqui embaixo nós temos o Justify Content, Flex Direction. Vamos começar aqui por esse aqui, ó, Flex Direction Column. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os meus elementos e vai colocar eles em colunas. Aqui, do jeito que tá, ele tá numa linha, né? Olhando assim, ele está numa linha. Porém, a partir do momento que eu colocar essa classe aqui, vai ficar uma foto uma embaixo da outra. Quer ver? Viu só que interessante? Isso acontece por quê? Quando eu digo que a direção vai ser colunas, independente do que eu tenho aqui dentro. Nesse caso é uma foto, mas poderia ser texto, poderiam ser... enfim, qualquer tipo de elemento que tivesse dentro dessa div passaria a seguir essa direção aqui, tá? Uma coisa que vocês podem ver também é que as imagens elas estão todas coladas, né? E como é que você resolve isso? Existe uma outra classe que é o Gap. Gap é para definir o espaçamento entre os elementos, tá? Ele é bem interessante também. Eu vou vir aqui só para mostrar para vocês, ó. OutSystems tem o Gap XS, que é o menor, o S, o Basic, que é o normal ali, e vai até esse XXL aqui. Eu vou pegar e vou copiar esse Gap -S aqui, Small, ou seja, não vai ficar tão espaçado assim. E tudo que eu vou aplicando, eu venho e aplico aqui no meu elemento Py, tá? Apliquei aqui e tá vendo que ele já deu um espaçamento aqui, né? Se eu mudar ele para médio, por exemplo, para M, ele fica maior. Tá vendo? Tudo isso daqui são SSS
já embutido dentro da OutSystems, tá? Que basta você decorar, ou se não decorar, não precisa também saber vir aqui e entender claramente o que você está usando e usar essas classes prontas para estilizar a tua aplicação sem gerar CSS inline, por exemplo, tá? Aqui continuando, vamos voltar no nosso Flex Direction aqui, e aqui ao invés de colunas, ó, eu quero agora que ele fique em linhas, então digito rule aqui, ele fica em linha, continuo aplicando aquele gap que eu coloquei aqui, né? Porque o gap não tem nada a ver com Flex Direction, embora trabalhem juntos. O gap é uma classe, Flex Direction, column ou room é outra coisa, tá? Uma outra propriedade aqui do Display Flex, eu vou apagar isso aqui tudo, ó. Vou apagar o Flex Direction Room. Apaguei. Deixa eu vir aqui para baixo. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou apagar tudo. Play traço Flex. Vou colocar aqui de novo o nosso gap. Vou colocar o gap all, tá? E agora a gente vai aplicar, ao invés de aplicar o Flex Direction, vamos aplicar uma outra propriedade, que é o Justify Content. Deixa eu vir aqui, eu ia digitar, mas eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Justify Content. Ele tem aqui esses daqui, ó. Eu vou mostrar para vocês primeiro o Justify Content, é esse aqui, ó, Flex Start. Você vem aqui e digita. E então ele vai gerar basicamente o que você está vendo aqui na tela. Vai ficar tudo aqui deste lado, assim, os 3 no início, quer ver? Provavelmente não mude nada. Como eu pensei, não mudou nada. O que ele faz é colocar todos os elementos que tem no início aqui da sua coluna, tá? Mas se você quiser um outro comportamento, que essas 3 fotos neste exemplo aqui fique lá no canto, no outro canto, você troca o start por end, por exemplo. E tudo que estava aqui vai lá para o final, tá? Isso é bem interessante na hora do desenvolvimento. Existe aqui na OutSystems Columns, por exemplo, que a gente pode usar para organizar as coisas, mas às vezes, dependendo do layout que você tem que desenhar, é mais interessante ou mais viável você usar o Display Flex, ou Grid mesmo também, o Display Grid, enfim, usar o CSS mais puro, né? Uma outra propriedade aqui do Justify Content é o Center. Vamos supor que eu quero que tudo fique centralizado aqui, tá? Eu venho aqui, Justify Content, eu tiro esse Flex aqui, esse End e coloco Center, ó. E ele centraliza todos os meus objetos, né? Todas as minhas fotografias aqui ao meio, tá? E por último, tá? E não que não seja importante, pelo contrário, também é bem interessante você saber isso. Aqui eu coloquei o gap, né? Estão todas as imagens aqui e ele está seguindo exatamente o que eu estou mandando. Por exemplo, tudo vai ficar no início, tudo vai ficar lá no fim, ou tudo vai ficar centralizado. Mas e se eu quiser que fique tudo, por exemplo, essa imagem fique aqui no começo, essa aqui fique mais para o meio e essa aqui fique para o fim? Eu preciso vir aqui no Styles e ficar ajustando? Não tem essa necessidade, tá? Para fazer isso, Justify Content também você usa, só que aqui eu vou tirar esse Center e você vai digitar Space e vai até aqui, ó, Space Between, ou seja, o espaçamento entre eles, tá? Numa tradução assim bem crua, você vai gerar um espaçamento entre os teus os filhos ou o conteúdo dentro deste container. Então, por exemplo, se aqui eu copiar essa imagem, colocar outra imagem, ele vai sempre dividir, gerando aqui um espaçamento correto entre tudo que eu colocar, tá? Isso
é muito interessante no CSS. Agora vindo aqui para este segundo exemplo, eu tenho aqui esse container pai e dentro dele eu tenho um container filho, tá? O pai é esse container aqui que eu pintei de vermelho, usando essa classe aqui, background error, tá lá na OutSystems, tá? E eu criei aqui para ele, para ter esse tamanho, né? E essa largura, eu deixei aqui esse tamanho para o pai e esse tamanho para o filho. Mas o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, eu falei aqui de alguns jeitos, né, de se alinhar elementos usando display flex. Vamos supor que eu queira que esse elemento filho aqui, que está aqui em cima, né, grudado, ele fique exatamente centralizado aqui no elemento pai. Como eu faria isso? Um dos maiores erros é a gente sempre pensa, bom, eu quero mexer no elemento filho, então eu vou aplicar tudo no elemento filho. E quando se trata de display flex, né, do flex, a gente sempre aplica no pai, tá? Então tem aqui o meu elemento pai selecionado. Eu vou vir aqui, primeiro, antes de tudo, sempre display flex. Obviamente não mudou nada, tá? Mas agora que eu tenho display flex aqui, lembra que... Deixa eu até voltar aqui. A gente usou o justify content, cadê aqui? Center, né? Para centralizar. Mas existe também um outro tipo de alinhar o centro, que é o Align Center, tá? Nesse caso da OutSystems, o Align Items Center, ó. Vou copiar esse cara aqui daqui. Depois do Display Flex eu vou colocar ele. Pronto, ele já alinhou ao centro. Porém, né? Ele só alinhou ao centro, mas ele só desceu, né? Ele estava no canto esquerdo e só desceu. Como eu faço agora para o computador entenda que eu quero que, além de ter descido, de ficar centralizado aqui para baixo, que ele fique exatamente no meio. Aí sim, a gente usa o nosso Justify Content Center. E daí o conteúdo, tá? Todo o conteúdo vai para o centro. Então eu vou escrever aqui, ó. Justify, aqui, ó. Justify Content Center. Assim que eu colocar, ele vai ficar exatamente no meio, dividido todos os cantos, ó. E só que interessante, daria para ficar aqui um bom tempo ainda explicando, porque existem vários outros atributos, vamos chamar assim, várias outras maneiras, além do flex, de se alinhar divs, conteúdos, textos, enfim. Mas isso daqui é uma aula rápida, tá? Para você que tem essa curiosidade, que gosta de CSS, de front-end, e também para sanar um pouco da dúvida do inscrito que perguntou. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha, comenta e ativa o sininho para quando chegarem novos vídeos você ser notificado. Nós nos vemos no próximo. Até lá!